nós recebemos aqui com muita alegria nos estúdios da Capital FM a presença do governador do estado, Mauro Mendes. Em primeiro lugar, agradecendo o governador pela deferência de vir aqui, e nós vamos fazer um balanço desses 6 primeiros meses do governo, conversar sobre assuntos atuais, como a lei aprovada pela Assembleia Legislativa, sobre os vetos feitos pelo governo do estado e também sobre essa situação da greve dos professores. Mas, governador, eu gostaria de começar, nós estamos já em agosto, portanto já temos mais de 6 meses de governo. Eu gostaria de começar indagando qual que é a sua avaliação desses 6 primeiros meses de governo. Foram anúncios realmente de medidas importantes para o estado voltar aos trilhos, mas e aí? A perspectiva depois dessas medidas e depois dessa avaliação dos 6 primeiros meses. É uma honra tê-lo conosco. Prazer estar aqui contigo, Antero, e com todos que nos acompanham de segunda-feira aqui na nossa capital. Primeiro, Antero, realmente nós temos aí já completos mais de 6 meses da nossa administração e nós assumimos o governo, fizemos um rápido balanço no começo. Não quisemos gastar muito tempo, falando do passado, porque a dura realidade de Mato Grosso muita gente conhecia. Quando nós assumimos em janeiro, nós tínhamos lá os salários atrasados, terminamos de pagar em janeiro, praticamente no dia 30 de janeiro, o salário dos servidores, o 13º atrasado, fornecedores, então, está no balanço do estado, mais de 11 mil fornecedores o estado estava devendo. Restos a pagar na ordem de 3.575 milhões de restos a pagar, devendo aos municípios, às prefeituras, na saúde, na atenção básica, 11 meses de atraso no repasse obrigatório que o governo do estado deveria fazer aos municípios, aos 141 municípios do estado do Mato Grosso. As viaturas, nós tínhamos em janeiro, mais de 50% das viaturas da Polícia Militar estavam fora de circulação, porque o governo estava 6 meses atrasado com os fornecedores que locam essas viaturas para o governo do estado. Isso é rapidamente um retrato dos números, da realidade que nós encontramos. E aí, Antero, quando eu me candidatei, que me propus a vir ser governador do estado de Mato Grosso, me apresentei à população, nós já tínhamos um pouco da noção dessa dura realidade. E sempre falamos que não teria remédio fácil, remédio docinho, teríamos que ter remédios necessários para o tamanho da confusão, para o tamanho dos problemas que Mato Grosso apresentava. E é isso que nós fizemos em janeiro, temos feito aí no dia a dia um corte muito grande de despesa dentro do governo. Temos feito um trabalho para economizar dentro da máquina, para melhorar essa prestação de serviço ao cidadão. Nesse período, nós aprovamos em janeiro o novo FETAB, que tem sido muito importante. Agora há pouco nós conversávamos aqui, sobre algumas obras que o governo já está fazendo. Algumas não, são dezenas de obras, com o dinheiro do FETAB, dinheiro de financiamento. Segundo o secretário de Barcelos, são centenas, são mais de 100 obras. São 114 obras que nós demos o início ou reinício, a partir, do mês de março, abril, quando terminou o período de chuva. Graças a Deus, isso já está tendo um impacto muito positivo em muitas regiões do estado de Mato Grosso. Isso atinge praticamente 93 municípios. Aqui na cidade de Cuiabá, nós retomamos a obra do COT da UFMT, uma obra lá da Copa de 2014, que até hoje paralisado, já estamos com mais de 90% e nos próximos 2 meses devemos finalizar. Retomamos a obra também da Copa, aqui do Córrego do Barbado, que vai ligar Fernando Correia com a Arquimedes Pereira Lima, chamada Estrada do Moinho. Nós retomamos a 8 de abril, que estava paralisada também, outra obra da Copa paralisada, está lá em obras, andando normalmente, e estamos dando continuidade ali, na saída da guia, naquela MT-010 ali, uma obra importante para aquela região da cidade, ali dos Florais e toda aquela grande região ali de Cuiabá. Então nós estamos com a ponte ali do Atalaia, que também está em andamento. Então eu estou citando só aqui em Cuiabá, obras importantes, que estavam paralisadas, que o governo retomou, assim como nós conseguimos pagar tem o 13º. Tem a obra da Chapada também, que... Chapada, Manso, que nós, principalmente aquela ida pro Manso ali, estava totalmente destruída. Eu passei ali no mês de fevereiro, Antero, dava medo de tanto buraco que tinha ali
naquele trecho ali, né, que vai até o Lago do Manso, realmente uma situação muito precária, muito precarizada. Então nós, graças a Deus, conseguimos estancar isso, já regularizamos uma boa parte dos fornecedores, não todos ainda, porque nesse período nós não tivemos nenhuma entrada de recurso extra, não tivemos nenhum, Antero. Não entrou FEX, não entrou nenhuma recuperação de ativo via o CIRA. Nós estamos sobrevivendo com a arrecadação mensal, estamos melhorando a performance do governo baseado na economia e na boa gestão que nós temos procurado fazer ao longo desse período. Tá, mas voltando aí nessa recuperação do governo, nessa contenção de gastos do governo. Ainda hoje, depois da aprovação desse projeto de lei, tem muita gente do setor produtivo que acha que o governo tem que gastar menos. Eu quero saber o seguinte, nesse projeto de contenção de gastos, inicialmente o governo mandou para a Assembleia um projeto de lei que extinguia determinadas empresas, como Empaer, a antiga Cepromate, a Metamate, etc e tal. E depois foi dado um prazo de 6 meses para que eles apresentassem uma capacidade de recuperação. 6 meses, agora já se passaram. Essas empresas já deram retorno para o governo? Na verdade, já apresentaram para o governo o plano de recuperação? Nesse período, né, de janeiro para cá, Antero, desde que a lei foi aprovada, nós já extinguimos a GEM, né? Nós já extinguimos, né, aquela empresa Ceasa, né, que seria para ter um centro de abastecimento ali em Cuiabá. Já existe queriam fazer um segundo, sem a menor necessidade. Uma empresa que funcionou durante quase 6 anos, gastava R$300 mil por mês e nunca produziu absolutamente nada, porque foram quase 6 anos só de uma diretoria que nunca entregou nada para a sociedade. Já foi extinta, as pessoas foram demitidas, estão no processo de liquidação. Na MTI, que é a empresa de tecnologia, nós fizemos um PDV que foi dado continuidade, mais de 200 pessoas já aderiram, já estão saindo do governo através desse PDV. E por que do PDV, Antero? O PDV é um programa de demissão voluntária, que você cria umas condições, ele traz economicidade para o governo e você parcela essa rescisão em vários meses, dando obviamente um benefício também ao servidor. E por quê? Porque o governo nós não temos nesse momento condições de pagar à vista essas rescisões. Como nós não tínhamos condições de pagar à vista todas as rescisões, e como são CLTistas, né? Somos todos CLTistas, não são estatutários, então existe esse processo. Na Empaer nós estamos lançando agora, mas nós estamos mantendo, Antero, essa linha. Queremos ver a eficiência, alguns têm procurado melhorar, mas aqueles que não melhorarem, pode ter certeza que no devido tempo nós vamos sim fazer extinção, porque já temos autorização da Assembleia, ou eles mostram resultados efetivos que convençam a mim e a sociedade a importância e a economicidade dessas empresas na prestação do serviço, a viabilidade, ou elas serão realmente extintas. O jornalista Pedro está na ponta da linha, ele gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Governador, com relação à questão dos incentivos fiscais, isso é uma prática do próprio país, de muito tempo, de tentar buscar incentivo, atração de novas empresas através de concessão de incentivos fiscais. Eu gostaria de saber, depois que o senhor ajustou essa questão dos incentivos fiscais, essa nova lei aprovada pela Assembleia, acabando com a farra dos incentivos fiscais dos governos anteriores, de Blairo Maia, e a questão corporativa, interesses próprios empresariais, a corrupção do Silval Barbosa e a inércia e a incompetência do governo Pedro Táxi, que agora o senhor diria que o senhor tem as bases para realmente trabalhar um programa de atração de novas empresas, de atração do desenvolvimento econômico. Como é que o senhor projeta isso a curto prazo, agora a partir da aprovação dessa lei de incentivos fiscais? Professor, a verdade é que essa nova lei de incentivos fiscais ela é extremamente importante para corrigir
algumas distorções que foram criadas em Mato Grosso ao longo do tempo. Incentivos fiscais, eles são importantes, existem no Brasil inteiro, existem no mundo todo. Eu sempre disse isso, defendi isso a vida inteira e continuo defendendo. Agora, isso tem que ser feito em bases claras, com isonomia, com igualdade e não da forma que nós estamos fazendo aqui. No mesmo setor, Antero, pra você ter uma ideia, nós vamos citar um exemplo aqui, setor de bebidas. Setor da cervejaria, Da cervejaria. Tinha empresa, né, que tinha 95% de incentivo fiscal. Ou seja, ela só pagava 5% do imposto que ela devia pagar. Tinha empresa que tinha 75%, tinha empresa que tinha 60%, tinha empresa que não tem nada. Ora as bolas, se uma empresa que não tem nada está sobrevivendo, por que uma empresa precisa ter 95% de isenção? Tem algo muito errado aí nessa história. E assim vai. Tem outros setores que tem empresa que tem 100% de incentivo, ou seja, ela não paga nada de imposto de ICMS. E tem empresa que paga, né, praticamente quase tudo. Em outro setor, no setor da carne, do porco. Então foi virando ao longo dos anos aqui em Mato Grosso uma bagunça. E alguns desses incentivos, gente, ou não sou eu que estou dizendo isso não, isso está escrito, assinado embaixo. O ex-governador Silval Barbosa, ele confessou que ele vendeu, que ele comercializou, ele que disse isso. Eu estou só repetindo, o Antero sabe disso, talvez alguns dos ouvintes saibam disso, e nós corrigimos essas distorções. E aí tinha algumas pessoas que ficaram inventando conversa fiada por aí, dizendo que o governo estava aumentando imposto. Nós nunca mexemos na alíquota do imposto em Mato Grosso. Nós fizemos uma redução do nível do patamar de incentivos fiscais que era dado para alguns setores. Para outros setores, nós até melhoramos. Eu vou dar um exemplo. A cadeia do leite, né? A cadeia do leite aqui em Mato Grosso, uma cadeia importante, que mexe muito com pequenos produtores, com microprodutores em diversas regiões do estado de Mato Grosso. Eu recebi a semana passada um presidente de uma cooperativa que veio me agradecer por esta nova lei de incentivos fiscais, porque ela vai permitir que essa cadeia do leite ela possa crescer em todo o estado de Mato Grosso. Uma cooperativa como a Ju, ela veio aqui fazer esse agradecimento. Assim como outros segmentos, o pessoal de farmácia, a Unimed, né, deu uma declaração pelo seu presidente dizendo que ele ia fechar a distribuidora dele aqui em Mato Grosso e agora não vai mais fechar, porque essa lei criou condições para que ele continue atuando aqui no nosso estado. Nós estamos numa entrevista na TV Vila Real com um farmacêutico dizendo o seguinte: isso aqui vai faltar remédio agora para os aposentados, vão acabar os remédios gratuitos, porque aumentou o imposto. Aumentou o imposto dos remédios? Olha, eu queria perguntar para essa pessoa se ele sabe qual que é a alíquota do imposto. As pessoas falam muita besteira, viu, Antero? Com todo respeito às pessoas, nunca houve uma mudança na alíquota de imposto. A alíquota de imposto no estado de Mato Grosso é 17%. Ela é 25% para alguns produtos, ela é 30% para alguns produtos, ela é 12% para sair do estado. Essas são as alíquotas do ICMS. Agora, existem incentivos fiscais que reduzem isso, né? Mas incentivos fiscais, eles podem ser alterados. A alíquota de imposto é essa, é 12% no interestadual, é 17% aqui interno, ela é 25% para alguns tipos de produtos. Então, Antero, isso não houve. E vamos ver o tempo, vamos ver se vai faltar remédio. Daqui 6 meses, 1 ano, vamos ver quem estava com conversa afiada. Se era o governador Mauro Mendes ou se é essa pessoa que falou isso. Não vai faltar remédio nada e muitas farmácias, né? Inclusive nós protegemos aqui, né, as farmácias, porque tem grandes redes que estavam tirando a competitividade das pequenas farmácias, das pequenas redes aqui no estado de Mato Grosso. Isso não pode acontecer, senão vão ficar dependentes depois de 1 ou 2 grandes redes que são de fora, que ganham dinheiro aqui. São bem-vindas, é claro, não podemos cercear ninguém de atuar no nosso mercado, mas nós temos que proteger para que todos possam comercializar e ter o direito aí de atender aos nossos consumidores. Tá, voltando a essa questão do incentivo de bebida, permaneceu incentivo para bebida, governador? Não, na verdade, Antero, o programa, ele não entrou especificamente, esse é o Prodeic, né? Agora lá no Condeprodemate, que é um conselho que existe dentro do governo, ele que vai fixar as alíquotas, né, de incentivos no caso da indústria, né? As indústrias, os setores que serão beneficiados,
eles terão a fixação da alíquota pelo Condeprodemate. Se vai ser 10% de incentivo, 20, 30, 40, 50, 60, 80, qual seja esse incentivo, nós fixaremos isso dentro do Condeprodemate. Só no caso da indústria. Outros setores já foram fixados através de lei. Tá. Como é que é a composição desse Condeprodemate? Porque eu li uma entrevista do presidente da Fiente, o Dr. Gustavo Oliveira, que é no site PNB Online, dizendo que ele vai reivindicar uma ampliação do setor da indústria nesse Condeprodemate. Como que é a composição do Condeprodemate? Hoje o Condeprodemate, ele tem 3 representantes da sociedade civil e tem 7 representantes do governo dentro deste conselho. São 10 membros, sendo 3 da iniciativa privada e 7 dentro do governo. Existe sim essa reivindicação, Tero. Eu acho até que é justa, né, que tem ali uma representação paritária, mas o voto de Minerva sempre deve ser do governo, porque o governo, ele representa os interesses de toda a sociedade, inclusive da indústria. Agora, a indústria, o comércio, eles defendem o interesse do comerciante. É legítimo, é natural, né? A indústria, né? A Federação das Indústrias, ela vai defender o interesse do industrial, a FAMATO vai defender o interesse dos pecuaristas, dos produtores rurais. Agora, o governo, ele tem o dever de olhar para toda a sociedade. Então, nós teremos essa participação igualitária, vamos fazer essa modificação, não tem problema nenhum. Afinal de contas, o governo é para a sociedade, é bem-vindo essas participações, mas nessa representação igualitária, né, com igual número de cada setor, o governo terá sempre o voto Minerva se houver um empate. Governador, um dos setores que diz que não foi atendido nessa lei na Assembleia Legislativa é o setor do comércio. O que mudou para o setor de comércio? Como é que o governo defende as mudanças realizadas para o setor do comércio? Quero dizer ao ouvinte da Capital FM que ele pode mandar a pergunta dele pelo WhatsApp 98107-4204 ou 3054-1019. Nós estamos caminhando para a meia hora final da entrevista, mas eu quero perguntar ao governador Mauro Mendes, assim, eu perguntava antes do intervalo sobre o comércio, não é isso? Comércio. E o que mudou nessa relação com a questão do comércio nesse programa que foi aprovado pela Assembleia Legislativa? Olha, Tero, primeiro nós temos que esclarecer que aqui em Mato Grosso foi o único local, um dos únicos locais, um único estado brasileiro que se inventou esse negócio de incentivo fiscal para o comércio. Com todo respeito, né, aos nossos comerciantes, né? E primeiro a gente tem que esclarecer o seguinte, Antero, que 90% das empresas comerciais aqui no estado de Mato Grosso são empresas que estão no regime de tributação pelo Simples Nacional. E tudo que foi feito de alteração agora, seja para indústria, comércio, qualquer área, não afeta em absolutamente nada, zero, aquelas empresas que estão no Simples Nacional. Portanto, essa conversa que soltaram aí, né, que aumentar imposto, é a tentativa óbvia, né, que eles fazem para tentar fazer o contraponto, que ninguém gosta de pagar imposto. Agora, não é verdade que houve que atingiu a grande maioria dos comerciantes, é só 10% das empresas em Mato Grosso que estão fora do Simples. Então, 90% do comércio ficou fora, completamente fora disso. E no caso do comércio, tinha um incentivo fiscal aqui que nós queríamos cortar ele, né, acabar com isso, né, porque, né, isso é uma disfunção do sistema tributário, que uma coisa exclusiva nossa aqui, né, de Mato Grosso, e isso não faz com que os nossos produtos sejam mais baratos não, Antero. Pode fazer uma pesquisa aí, aqui e fora. Então, isso nós consideramos que não era correto e propusemos o corte. Na Assembleia foi feita uma negociação e acabou cortando, né? Voltando ao regime de crédito e débito, porém, durante 3 anos vai se poder dar um crédito presumido, ou seja, um benefício fiscal ainda para o comércio, que seria um redutor do imposto que eles vão pagar, né, de aproximadamente 12 a 15%, que seria de crédito presumido. E até lá, até 2022, né, isso vai zerar, porque existe uma determinação, né, do CONFAS, através da lei federal 160, lei complementar 160, que determina que a partir de 2023, primeiro, não possa existir nenhum incentivo fiscal
dado ao setor de comércio. Isso é lei federal e terá que ser cumprida. Tá, aqui haverá unificação de alíquotas, porque uma das críticas que se faz ao comércio é o seguinte: se eu vou comprar um pneu numa loja de pneu, eu pago uma alíquota tal. Se eu vou comprar um pneu no supermercado, eu pago uma alíquota diferenciada. E vai daí para outros produtos. Isso, Antero, é um dos pilares desta nova lei. Não poderá existir no mesmo setor econômico alíquotas diferenciadas. Não poderá. Se a pessoa vende carne, qualquer um, grande, pequeno, vai pagar a mesma alíquota. Se ela vende pneu, todo mundo vai ter a mesma alíquota. Não importa o produto, né? Se é material de construção, se é uma indústria metalmecânica, se é uma indústria, né, de transformação de material ligado ao agronegócio, de matéria-prima do agronegócio, vai ter sempre a mesma alíquota para não criar distorções e criar aquilo que é a falta de isonomia, de competitividade entre empresas do mesmo setor. Não haverá mais diferença de tributação entre empresas do mesmo setor. Tá, governador, vamos agora falar de um assunto que é muito importante, aliás, foi o carro-chefe da sua campanha. O senhor dizia na sua campanha que eu quero ser lembrado como governador que fez a saúde funcionar. E, nesse sentido, o senhor tomou algumas medidas já. O secretário Gilberto já visitou algumas regiões, como Rondonópolis, Sinop, etc e tal. A gente até tem um feedback de que essas regiões mudaram para melhor, já melhoraram muito a questão do atendimento. E recentemente o estado assumiu o que é inédito em Mato Grosso, porque até o seu governo, uma das grandes reivindicações da capital para todos os governadores era que tivesse aqui um hospital estadual. E é a primeira vez que a capital tem um hospital estadual, que foi o estado assumindo a Santa Casa de Misericórdia. E o que é que o senhor pode dizer sobre a questão da saúde? Antero, primeiro que nós fizemos sim esse compromisso com a população de Mato Grosso, que nós íamos fazer essa saúde funcional. Óbvio que isso não vai acontecer no primeiro mês, no primeiro ano, é um trabalho difícil, árduo, mas eu não tenho dúvida, Antero, que nós vamos consertar esse estado de Mato Grosso, tomar as medidas necessárias, né? E aí, doa quem doer, não tem jeito, nós temos que tomar as medidas necessárias para consertar o estado, e é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos enfrentando muitas resistências, graças a Deus temos contado com o apoio da maioria na Assembleia Legislativa, temos contado com o apoio de muita gente, porque elas compreendem a dificuldade que o Mato Grosso tem e os remédios que precisam ser dados nesse momento para consertar esse estado. E na saúde não é diferente, né? O Gilberto, que é o nosso secretário, um grande secretário, como temos outros grandes secretários que têm nos ajudado ao governo do estado de Mato Grosso e à nossa população. O Gilberto tem feito com a sua equipe um trabalho espetacular. No início do ano, logo em janeiro, nós tivemos que fazer intervenção em Rondonópolis, tirar o OSS que tinha lá. Fizemos a intervenção também em Sinop. Os serviços nessas unidades, nós temos vários relatos, né, de pessoas que vivem nessa região, que melhorou o atendimento, pode melhorar muito ainda, mas já melhorou. O custo dessas unidades, Antero, caiu e não foi pouco não. Sob gestão pública do estado, o custo diminuiu do que eram essas OSS. Tá aí uma boa matéria para ser feita uma investigação pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, mas isso não é uma função do Executivo. Nós vamos tocar Mato Grosso de 1º de janeiro para frente. Cabe aos órgãos de controle tentar entender por que lá tinha um custo tão alto. Nós assumimos, o custo caiu violentamente, quando que a gente esperava, né? Deveria ser uma iniciativa privada, uma SS um pouco mais eficiente, um pouco mais barata do que custaria tocando pelo governo, e isso não aconteceu. Aqui em Cuiabá, a Santa Casa de Misericórdia, uma instituição que tem mais de 200 anos, que presta importantes serviços públicos de saúde, estava sob a responsabilidade do município. Eu fui prefeito durante 4 anos, cuidamos da Santa Casa, cuidávamos do Hospital Geral, do Hospital do Câncer, do Santa Helena, que são hospitais contratualizados, que têm contratos com o município, recebe dinheiro do governo federal, do governo do estado, e o município gerencia, cuida para que eles funcionem bem, faz a fiscalização, faz o controle e avaliação, e lamentavelmente, eu não vou entrar aqui no mérito, né, do que aconteceu, mas, para ser elegante apenas, mas eu tenho certeza de que o fechamento da Santa Casa trouxe graves prejuízos à saúde pública aqui da capital, da Baixada Cuiabana e de Mato Grosso também.
E aí ficou 60 dias fechada, a prefeitura, né, não conseguiu encontrar os mecanismos para fazer a reabertura, para garantir o funcionamento daquela unidade. Então o governo entrou em ação e aí fizemos a requisição administrativa, né, que é requisitar o prédio. Nós não intervimos no CNPJ da Santa Casa. Ele continua existindo, está sob a responsabilidade da diretoria, de quem de direito. O que nós fizemos foi a requisição da unidade física para o Estado. A lei prevê esse instrumento, utilizamos esse instrumento, fizemos o pagamento como se fosse um aluguel, né? Como está fechado, já pagamos 30 meses antecipado deste aluguel, dessa requisição. Com isso foi quitado o salário dos servidores que estavam atrasados. E a partir disso, colocamos lá 150 homens em 60 dias, fizemos uma gigantesca reforma na Santa Casa. Gigantesca, Antero. Quem teve lá, quem não teve, não desejo que ninguém fique doente, mas se quiser fazer uma visitazinha, pode fazer e você vai ver lá um espetacular hospital que foi reinaugurado por dentro. Uma grande transformação, né? Grandes melhorias foram feitas nas UTIs, foram completamente reformadas de piso ao teto, pintura, trocamos piso, fizemos assim uma grande alteração interna na Santa Casa e hoje ele é um belíssimo hospital. O ministro Mandetta, que veio aqui, o ministro da Saúde, ele ficou impressionado com o padrão de qualidade que a nossa equipe, liderada pelo Gilberto, a primeira-dama, minha esposa Virgínia. Isso que eu ia falar, teve uma participação enorme da dona Virgínia. A dona Virgínia, ela fez até um aniversário dela, pediu presentes, equipou a ala infantil lá, as brinquedotecas, né? Tem uma pintura especial, lúdica lá na ala infantil, ficou realmente muito bacana. Todos que entraram lá dentro, literalmente todos, o ministro da Saúde, que é um médico, um profissional que viaja o Brasil inteiro aí em vários hospitais, ele confessou e disse que saiu daqui impressionado. Ontem, ao final de semana, eu falei com o governador Ronaldo Caiado, aqui do nosso estado vizinho, e ele estava me contando que, olha, eu estava conversando com o Mandetta, e o Mandetta, o ministro da Saúde, estava me dizendo o quanto que ele se impressionou com a qualidade aí do hospital que vocês inauguraram na cidade de Cuiabá. Isso é fruto de um trabalho sério, né? Não se faz política com conversa fiada, com uns tapinha nas costas, como muita gente gosta de fazer. É o trabalho sério, tempo, fé em Deus, que a gente entrega resultado, é isso que nós estamos fazendo. Nosso compromisso, sim, Antero, é entregar uma saúde melhor que funcione no estado de Mato Grosso ao longo dos próximos anos. Tem telefone no ar aqui, nós vamos, uma pergunta de Afonso do Ribeirão do Lipe, é isso? Bom dia, Afonso. Bom dia, Antônio, bom dia, governador, saúde pro senhor. Eu sei que eu vou apanhar pra danar, mas não tá na hora de gerar emprego não, governador. Afonso. Trazer empresa pra Cuiabá, pra gerar emprego. Afonso, com certeza. Muita saúde pro senhor. E agora eu vou ouvir o senhor. Tá certo, Afonso. Muito obrigado aí pela sua participação. Ô, Afonso, nós temos aí que fazer um esforço grande, sim, para gerar emprego. Isso é papel do poder público, criar as condições para isso. Nós estamos fazendo. Quando a gente refez essa lei do incentivo fiscal, você pode ter certeza, Afonso, que daqui a um tempo a gente vai colher os frutos desse trabalho que nós estamos fazendo agora. Porque vai criar melhor condição, vai trazer segurança jurídica, vai trazer igualdade de competição entre as empresas. Nós vamos agora no segundo semestre, Afonso, fazer um grande programa de desburocratização e simplificação dentro do governo para facilitar a vida do empresário, do empreendedor. Tudo isso cria segurança e atrai empresas para o nosso estado. Agora nós temos que lembrar, Afonso, que o Brasil, desde 2015, 2016, quando era prefeito, o Brasil entrou numa crise sem tamanho, foi considerada a maior crise da história brasileira. E aí as empresas ficam com o pé atrás, elas ficam, né, com medo de fazer investimento. Então, nesse momento agora, o que é importante é a reforma da Previdência, que está lá no Congresso Nacional, que já foi aprovado na Câmara, para criar um ambiente que realmente volte a trazer a confiança ao empresariado brasileiro, para que esse empresariado volte a querer fazer os investimentos. Por mais que a gente se esforce aqui, se a economia nacional não estiver bem, não há governador, não há prefeito, não há governante que dê conta de mudar esse ânimo, esse humor do mercado. Mas do nosso lado, você pode ter certeza que nós vamos trabalhar aqui para fazer os órgãos de governo funcionar, a SEMA licenciar mais rápido. Daqui a alguns dias nós vamos ter a reinauguração de uma fábrica de biodiesel aqui em Cuiabá.
né, que nós fizemos um trabalho gigante para criar as condições para que ela tivesse o seu licenciamento, a outorga d'água, e tudo isso conspira para que nós possamos gerar emprego em todo o Mato Grosso e aqui na Baixada Cuiabana também. Governador, voltando à questão da saúde, eu conversei com vários prefeitos, inclusive com a prefeita Lucimar, que a prefeita Lucimar me disse exatamente o que muitos prefeitos disseram. Muitos assim, alguns, conversei com uns 4 ou 5. Tem alguns prefeitos que vieram para cá para a inauguração da Santa Casa, em respeito ao senhor, e disseram, em respeito ao governador e ao secretário Gilberto, porque o Gilberto tem conseguido pagar o mês atual que nós temos direito e tem conseguido quitar uma parte daquilo que ficou atrasado. Como é que está hoje essa atualização da questão do repasse da saúde para os municípios? Antero, o ano passado, em janeiro, quando nós assumimos, na atenção básica, que é cuidar do postinho de saúde, dos PSF, o governo do estado de Mato Grosso, ele tem a obrigação de fazer repasses para ajudar os municípios nessa chamada atenção básica. Tinha 11 meses de atraso. Em 2018, meus amigos, foi pago apenas o mês de janeiro. Em 2018. Não pagou mais nada. 11 meses de atraso. Teto MAC, que é média e alta complexidade, 6 meses de atraso. Então, tudo isso gerou um grande estresse, uma grande dificuldade para os prefeitos aí do interior, em todo o estado de Mato Grosso. Esse ano, graças a Deus, nós já conseguimos, né? Primeiro, estamos em dia, né? Na atenção básica, nós pagamos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, estamos em dia com os municípios nesse quesito. E aquele atrasado do ano passado, em alguns programas, nós já conseguimos atualizar, Antero. E eu fiz um compromisso com os prefeitos que até o ano que vem eu vou saldar 100%, manter em dia na nossa administração e saldar a dívida que foi deixada aí, né, pelo governo anterior, junto com as prefeituras do estado de Mato Grosso. Então a equipe do Gilberto está de parabéns, e tudo isso, Antero, feito em cima da economia, de gestão. Eu vou dar um exemplo, Antero. Nós tínhamos um contrato de internet lá na Secretaria de Educação. Eu vi aqui a secretária Marioneide, vou estar com ela daqui a pouco. Nós tínhamos lá, custava quase 11 milhões de reais um contrato de internet para 768 unidades, para a secretaria. É um volume realmente muito grande. Fizemos uma dura negociação com a empresa que fornece isso para o estado, caiu para pouco mais de 3 milhões de reais. Era 11 milhões por mês? 11 milhões por ano, caiu para 3 milhões e pouco por ano. Olha só o tamanho da economia. De passagem aérea, Antero, nós, né, gastávamos no primeiro quadrimestre, foi mostrado isso. O governo anterior, em 2018, gastou mais de 1 milhão de reais. Só de passagem, só de voo, né, no gabinete da Casa Militar. Eu gastei 100 e poucos mil reais. Porque eu não estou indo para Brasília de jatinho, estou indo para Brasília em voo de carreira. Quem, né, anda por aí de vez em quando me tromba comigo. Hoje à tarde mesmo vou para Brasília, né, amanhã vou estar em Brasília. Só ando de voo de carreira nesses trechos onde tem a disponibilidade de voo comercial. Então são várias e várias formas de economicidade que nós estamos utilizando, que está gerando essa melhoria do caixa. Quem fala que o governo não está economizando é porque está fazendo discurso. Ele tem que arrumar um tempinho e ir lá sentar conosco. Nós vamos mostrar lá dezenas e dezenas de ações que nós tomamos, que está reduzindo o custo do governo, e é por isso que nós estamos conseguindo, né? Também por isso que nós estamos conseguindo a melhorar o pagamento dos fornecedores. Antero, as licitações do governo já começou a ter briga já, porque as pessoas já perceberam que o governo está voltando, começando a pagar em dia, começando a recuperar a sua condição, como eu fiz na cidade de Cuiabá. O secretário Marcelo disse aqui em entrevista de que, assim, todas as pessoas jurídicas, né? Todas as empresas que estão prestando obras nessas mais de 100 obras retomadas, quer dizer assim, feita a medição, eles demoram 10 dias, 20 dias e têm recebido. Exatamente. Dizer, eles estão satisfeitos. Estão recebendo, o que é, porque senão a obra para. É óbvio, né, Antero? É óbvio. Eu disse muito claramente para o Marcelo, para qualquer secretário. Começou uma obra, não pode parar. Porque às vezes a empreiteira quebra no meio do caminho e o governo tem controle sobre isso. Mas, por falta de pagamento, por burocracia interna do governo, isso não vai acontecer. Se não tem o dinheiro para começar a obra, não começa. Mas se começou, é porque fez um planejamento, fez as contas, e feito as contas, começou, o cara fez, mediu, pagou. Aí a obra sai como está saindo. Tá aqui esse ano, até você vai ver, se Deus quiser,
nós vamos entregar aqui obras que estavam há 4, 5, 6 anos paradas, essas obras da Copa, desde 2014, né, 2013, Córrego do Barbado, né, 8 de abril, Cote do FMT, e tem muita coisa para fazer. Agora, não dá para entrar aqui, eu sempre falava isso na campanha, não existe varinha de condão, não existe, né, passe de mágica, é trabalho sério, trabalho honesto, né, ter fé em Deus, contar com equipe, que graças a Deus nós temos bons secretários, bons servidores públicos que estão ao nosso lado, e é com essa turma aí que nós estamos dando um jeito aí, arrumando a casa, consertando o estado de Mato Grosso. Bem, são 8h23, nós vamos a mais um ouvinte, parece que ele quer fazer pergunta sobre IPVA, é isso? Alô? Isso. Oi, bom dia. Bom dia, quem fala? É o Paulo Roberto aqui do centro. Bom dia, Antero, bom dia, governador. É uma grande satisfação conversar com o governador. Eu queria entender, governador, a respeito de IPVA atrasado, que está na PGE. Todo mundo tem suas dificuldades, eu tenho as minhas. E eu estou querendo quitar ele agora à vista. Só que além do juros ser muito alto, que eu não me nego a pagar, tem uma taxa que chama FUNJUS. Eu achei muito pesada ela. E a gente já está com a situação difícil, calamidade pública, tudo, e ainda vem acabar de pisar na cabeça da gente, governador. O que pode ser feito? Se vai ter algum mutirão, se vai ter algum desconto nesse negócio? Eu não quero deixar de pagar os juros se eu estou atrasado, não é isso. Eu quero quitar essa situação. E queria quitar até a vista, porque mesmo porque parcelado, eu acho errado você começar a pagar uma parcela hoje e você não tem o documento para poder andar. Dá na mesa, você tá inadimplente normal com o Estado. Você vai ter o carro apreendido e ainda com parcelamento para pagar. Eu queria ver o que pode ser feito nesse sentido. E eu prefiro que você seja honesto, governador, no seguinte sentido, seja igual foi com a Secretaria de Educação, dá, se não deu, não deu. Um bom dia, muito obrigado. Olha, só o seguinte, como que é seu nome e seu telefone? Paulo Roberto, aqui do centro da cidade. Paulo Roberto. Bom dia, Paulo. Tá bom dia, Paulo. Bom dia. Um prazer falar contigo, Paulo. Esse mês de agosto eu vou editar, talvez agora até o dia 10 deve sair esse decreto, que ele vai reduzir multas e juros aí em débitos de atraso com o governo do estado. Então ele tinha sido suspenso, nós vamos reeditar agora esse mês, então você pode até aguardar um pouquinho aí que você vai ter uma redução de multas e juros, não só você, mas todos aqueles que queiram regularizar IPVA atrasado, ICMS. Nós vamos editar um decreto de acordo com a lei que já foi aprovada pela Assembleia Legislativa e terá então uma redução de multas e juros, podendo inclusive parcelar em alguns casos. Esse FUNJURES aí, eu vou dar uma olhada nesse caso, mas é um direito da PGE, dos procuradores, porque os procuradores do estado, eles são os advogados que defendem o estado. E como todo advogado, ele tem direito a essas verbas, né, que vai para o fundo, que é a sucumbência ali processual, né, de acordo com cada caso. Mas nós vamos analisar isso, viu, Paulo, para ver se a gente consegue reduzir isso aí. Com relação às multas de juro, fica tranquilo, entre o dia, no máximo até o dia 15, vai estar editado um decreto que vai reduzir e permitindo o parcelamento aí para facilitar a vida do cidadão que queira se regularizar perante o estado. Nesse sentido, governador, eu estou na arquibancada torcendo pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que entrou no Supremo Tribunal Federal para que não tenha honorários nas verbas dos procuradores. Olha, é uma lei que existe. Porque é uma lei, mas Sim. ela tá entrando para que não haja honorários, porque assim, se eu atrasar a prestação do IPVA e for pagar lá um dia depois, já conta o honorário. Eu já pago o honorário, um dia depois já pago o honorário da Procuradoria-Geral do Estado. Olha, Antero, eu também não concordo com isso, eu acho que você está correto. Príncipes, né? do erário recebem um dinheirão, né? Mas tudo bem, a Raquel Dodge tá cuidando disso. Tá cuidando disso. Olha, tem que ficar muito claro, né, Antero, que eu como governador... Não, o senhor tem que cumprir lei. Eu tenho que cumprir lei, gente. Eu não sou uma pessoa que posso chegar lá e fazer tudo que eu gostaria de fazer. Existem leis federais, existe a Constituição brasileira, existem leis estaduais e eu sou obrigado a cumprir. Se eu não fizer isso, eu vou responder por improbidade administrativa e eu não vou fazer isso, não peço para que nenhum secretário faça alguma coisa errada. Olha, eu vou colocar uma pergunta do ouvinte que está aqui no telefone e aí a gente vai conversar sobre a greve, senão a gente não vai conversar sobre a questão da educação. Vamos colocar aí o primeiro ouvinte que ligou, quem é? Alô? É o vereador Dilemar Alencar. Coloca a pergunta do vereador Dilemar Alencar. Bom dia, Antero. Bom dia, governador Mauro Mendes. Aqui é o vereador Dilemar Alencar. Quero dar um bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Capital.
Eu queria aproveitar a oportunidade para sugerir ao governador Mauro Mendes que coloque no seu plano de trabalho a possibilidade de revitalizar o Morro da Luz, transformando aquele local num parque de caminhadas, de lazer, de eventos. Ali, o governador Mauro Mendes, infelizmente, se transformou numa Cracolândia, está abandonado, o povo de Cuiabá não tem mais acesso, e eu conheço a capacidade empreendedora do senhor. O senhor pegou também ali um local abandonado e transformou num cartão postal, que é o Parque das Águas. E eu também deixo o exemplo do ex-governador Dante de Oliveira, que fez o Parque Bonifácia, que hoje é um exemplo, né, de espaço de caminhada, de lazer. Então fica aqui a nossa dica. Eu venho defendendo há muito tempo a revitalização do Morro da Luz e queria que o senhor se associasse à nossa luta e encampasse essa ideia do governo do estado, construir ali um parque estratégico, porque o Morro da Luz fica no coração de Cuiabá, é o pulmão da nossa cidade. Então fica a nossa dica para que o senhor possa adotar no seu plano de trabalho a possibilidade de revitalizar o Morro da Luz, devolvendo aquele local fantástico para o povo de Cuiabá. Muito obrigado. Só fazendo uma correção histórica aí na fala do vereador. Primeiro que o Morro da Luz quem fez foi Dante de Oliveira. Era abandonado, lá tem pistas de caminhada, tem tudo, etc. Tal. Chegou a ser um local razoável e depois desandou, né? Principalmente com a desativação ali da Cracolândia. A Cracolândia subiu o morro, né? E também o prefeito Emanuel fez algumas considerações, queria tocar algumas obras lá que não aconteceram. Eu vi, né, Antero, naquele chamado Plano 300 anos aí, que ali teria, né, seria até bom o vereador Dilemário cobrar isso da prefeitura, né, porque isso está no plano Cuiabá 300 anos, que ali seria feita uma grande revitalização, tinha até um restaurante giratório, né, um prédio bonito, umas imagens bonitas que eu vi rodando por aí. Então, eu acho que é uma obra importante, eu concordo com você, Dilemário, obrigado aí pelas considerações, mas eu acho que essa obra, ela tá dentro do plano da prefeitura, né, o prefeito anunciou que faria essa obra, então eu recomendo a você, como vereador, cobrar do prefeito que faça essa obra anunciada. Eu, como governador do estado, claro, né, nesse momento estamos dedicados a concluir aquelas obras que foram iniciadas aqui na cidade de Cuiabá, chamadas obras da Copa, né? Nós estamos aí praticamente 5 anos depois da Copa e até agora nada de obras da Copa terminarem todas elas, então nós vamos cuidar disso num primeiro momento e depois, claro, vamos procurar também ajudar a capital, como é nosso dever ajudar os 141 municípios do estado de Mato Grosso. Mas nesse caso específico, Morro da Luz, eu vi isso está dentro do plano da prefeitura. Eu sugiro a você e aos demais vereadores para fazer uma interação junto ao prefeito para que faça essa obra importante aí. Bem, são 8h30. Governador, vamos falar agora sobre a questão da educação. A greve tem 69 dias. O que os professores anunciam por último é que eles querem pelo menos uma proposta para eles voltarem ao trabalho. Os deputados se reuniram com o senhor, alguns deputados, e que o senhor teria se incumbido de fazer a proposta na sexta ou na segunda-feira. Qual proposta que o estado vai apresentar, se é que vai apresentar? Olha, Antero, primeiro nós temos que esclarecer mais uma vez algumas coisas importantes para a população aqui que nos acompanha nesse momento. Meus amigos, eu, né, estou na condição de governador e o governo do estado, ele não produz riqueza. O governo, ele pega dinheiro da população, pega dinheiro do cidadão, pega dinheiro das empresas para administrar as coisas públicas, e se o governo começar a gastar mal, começar a dar muito aumento aqui dentro do governo, aumento de salário, aumento de despesa, ou ele não vai prestar serviço de qualidade, como estava acontecendo em Mato Grosso, ou vai ter que aumentar os impostos para poder pagar essa despesa que o governo fica criando. Então, qualquer despesa que eu crie dentro do governo, quem paga a conta é o cidadão. O governo não gera riqueza. Quem gera riqueza são as pessoas, são as empresas, né, que trabalham, ganham salário, compram, pagam ICMS. Então é muito importante as pessoas entenderem isso. Parece um negócio assim tão óbvio, mas que muitas vezes as pessoas pensam assim: o estado tem muito dinheiro. Mas eles estão falando exclusivamente em coisas que já estão criadas, que é a lei do RGA. Tudo bem, só que a lei 510. A lei do RGA, o Antero, existe um negócio chamado hierarquia de leis.
Você foi um deputado constituinte, sabe disso. A Constituição manda mais. Depois manda mais as leis federais. Depois manda mais as leis complementares. Depois manda mais as leis ordinárias dentro do Estado. Chama hierarquia de leis. Quem manda mais é a Constituição. Quem manda mais é a lei federal. Existe uma lei federal que manda mais do que as leis estaduais, que diz claramente que o governo do Estado, os governos municipais até o governo federal, não pode gastar mais que 49% daquilo que arrecada com folha de pagamento. Isso está claro na lei, está claríssimo na lei. Então, a lei federal diz isso. E aqui no estado do Mato Grosso, nós estamos gastando 58% praticamente daquilo que nós arrecadamos com folha de pagamento. Então, a lei federal, ela diz claramente que quando isso acontece, você fica proibido de dar novos aumentos para os seus servidores. Eu recebi, Antero, uma notificação do Ministério Público que diz que eu não posso dar esse aumento. Eu recebi uma determinação do Tribunal de Contas que diz que eu não posso dar esse aumento. O governo do estado está em dificuldade financeira. Ora, meus amigos, se o Ministério Público diz, a justiça, eles foram na justiça, a justiça já declarou a greve ilegal. Então, olha só, a justiça fala que a greve é ilegal, o Ministério Público diz que eu não posso dar o aumento, o Tribunal de Contas diz que eu não posso dar o aumento. Vocês querem que eu faça o quê? Que eu contraria a justiça, que eu contraria o Ministério Público, que eu contraria o Tribunal de Contas, que eu contraria a lógica, porque hoje não tem dinheiro, nós estamos pagando o salário ainda parcelado no dia 10, no dia 15, no dia 19. Não tem o que fazer, meu Deus do céu. Eu disse para eles, olha, gente, quando nós recuperarmos o estado, vocês terão os aumentos de vocês. O que eles estão pedindo é que, diante desse novo cenário, dessa nova receita, em função da lei aprovada na Assembleia Legislativa, se não daria para apresentar uma proposta com relação ao ano que vem. Pelo menos foi o que alguns deputados argumentaram. Qualquer proposta que possa ser feita, Antero, tem que respeitar o 49%. Eu não vou descumprir esta lei federal. Quando existe uma dúvida de interpretação entre cidadãos, o que você faz? Recorre ao judiciário. Não é o judiciário que interpreta, né, as divergências entre contratos, entre leis. Nós já fomos no judiciário, o judiciário disse, olha, o governo está correto. O governo pode cortar o ponto, porque o Supremo Tribunal Federal mandou cortar o ponto. Tá? A justiça já disse, a greve é ilegal. Então nós estamos fazendo o que é correto para defender, inclusive, o interesse público. Eu respeito muito os nossos professores, tenho muito respeito por eles, mas nós aqui em Mato Grosso, Antero, nós temos o terceiro melhor salário do Brasil. Terceiro melhor salário do Brasil. Nós temos aqui, Antero, um salário médio do professor para 30 horas de R$5.800. Um professor ganha, em média, para trabalhar 30 horas por semana, R$5.800. O nosso piso salarial aqui, ele é de piso mínimo, quando o cara acaba de passar num concurso, de 4.350. Depois começa a ter as promoções, né, horizontais, promoções de carreira, né, e aí tem gente que ganha 6, 7, 8 mil reais. Tem gente que chega até 10 mil reais de salário para 30 horas. Um professor, Antero, normalmente ele tem 2 vínculos, trabalha para o Estado, trabalha para a Prefeitura. Uma parte desses professores tem 2 vínculos. Então, o Estado não tem como cumprir aquilo que eles, né, fazer aquilo que eles estão pedindo. Porque, de novo, a lei não permite, a Justiça já disse que não podemos fazer, que está certo aquilo que o governo está fazendo, o Ministério Público recomendou não dar o aumento, o Tribunal de Contas determinou que nós não podemos dar o aumento. Vamos fazer o quê? Não, mas assim, o Estado não tem condições, diante desse novo cenário criado com relação às receitas provenientes desse projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa. O Estado, por exemplo, não tem, porque aumentando a receita do Estado, é evidente que vai diminuir esse limite de gastos com folha de pagamento. Quer dizer, em função dessas receitas aumentadas, o Estado não tem condições de falar, olha, o ano que vem nós vamos conseguir pagar o RGA e mais a lei de carreira. Ou ano que vem nós vamos conseguir pagar só a RGA. Mas isso, Antero, eu já disse para eles na primeira reunião que eu tive com o sindicato antes deles entrarem em greve. Eu disse, amigos, quando nós recuperarmos as condições do Estado, vocês terão os aumentos de vocês. Agora, eu não posso dar um aumento
contrariando a lei, dar um aumento, contrariando o que determinou o Tribunal de Contas, contrariando aquilo que recomendou o Ministério Público e contrariando aquilo que a Justiça já decidiu. O ano que vem, pode ser, estou trabalhando muito para isso, viu, Antero? Ninguém nesse estado está trabalhando mais do que eu, pode estar trabalhando igual, tá? Eu chego cedo no gabinete, saio de lá 8, 9 horas da noite, né? Mas tem muita gente trabalhando para ajudar a recuperar esse estado, para botar ordem na casa, para consertar o estado do Mato Grosso. Agora, aumento de salário só quando cumprir os 49%. Porque, de novo, a Justiça já decidiu assim, o Tribunal de Contas determinou que tem que ser assim. Agora, eles parecem que não entendem isso. Eu não revoguei a lei deles. A lei está aí, está vigorando. Só que existe uma lei maior que manda mais, que diz que eu não posso dar aumento para pessoal. E nós estamos cumprindo isso. E não é só com os professores, não. Os outros servidores do Estado também não receberam RGA, também não receberam ganho real. E está todo mundo trabalhando. E diga-se de passagem, Antero, que hoje no estado do Mato Grosso, 60% de todos os professores do estado estão trabalhando. Tem apenas 40% fazendo essa greve. Com relação a esses 40%, agora que a Justiça decidiu que é ilegal a greve, se eles continuarem nesse movimento, desafiando inclusive a decisão do Poder Judiciário, como é que o Estado Democrático vai se defender? Porque os alunos têm direito à aula. E aí? O Estado supre como essa condição? Olha, Antero, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. O prazo... Traduzindo, é legal o Estado demitir e chamar novos professores? Depois de 30 dias, sim. Depois de 30 dias, declarado ilegal a greve, depois de 30 dias, declarado ilegal a greve, nós podemos abrir PAD, afastar esses professores e chamar contratados, fazer novos chamamentos e colocar no lugar, porque nós temos a obrigação de garantir o direito dos alunos a ter acesso ao seu ano letivo. Nós não queremos fazer isso, nós vamos estar sempre dialogando com os professores, mas vamos dialogar com a firmeza necessária para defender aquilo que é certo. Então não é o que o governo está falando, Antero. Todo mundo está falando isso, a Justiça já falou, Tribunal de Contas já falou, Ministério Público já falou a mesma coisa. Então, como é que eu vou fazer? Não posso ceder, né, quando a lei está do nosso lado, está determinando aquilo que nós devemos fazer. Então, nós temos que deixar bem claro isso, meus amigos. Os professores de Mato Grosso têm o terceiro melhor salário do Brasil, entre os 27 estados brasileiros. Um professor no estado, Antero, ele ganha o dobro que ganha um professor na iniciativa privada. Então, cá para nós, né? Não tá assim, pode melhorar? Eu acho que pode, tudo pode melhorar na vida, mas nesse momento o Estado não tem condição de fazer, não tem legalidade de fazer e tudo tá dizendo que eles estão errados e que nós estamos agindo corretamente. Eu estou entrevistando aqui o governador Mauro Mendes, eu gostaria de fazer duas perguntas que eu acho que as perguntas são extremamente necessárias para o Estado sair da crise. Primeiro, o Estado está confiante que vai acessar esse empréstimo junto ao Banco Mundial? Depois de duas decisões do Supremo Tribunal Federal, vai dar para votar isso em agosto? Vai dar para celebrar esse contrato com o Banco Mundial e com isso deixar de pagar o Bank of America? Essa é uma. E a outra pergunta, a questão do FEX. Como é que anda, já que a bancada federal tem argumentado que vai conseguir colocar na lei para o ano que vem? Olha, Antero, eu já fui em Brasília várias e várias vezes, né, em reuniões com o ministro, com o deputado, com o Rodrigo Maia. Quero agradecer aqui a nossa bancada federal, que realmente tem nos apoiado, deputado Neri Geller, né, vários deputados, senadores, o Jaime, todos têm nos ajudado em Brasília para tentar garantir que esse recurso do FEX venha para Mato Grosso. O ano passado deixou de vir quase 500 milhões de reais. Isso fez uma falta danada no começo do ano, porque esse dinheiro devia ter entrado em dezembro. Esse ano não tem ainda até agora nenhum sinal claro de que esse dinheiro possa entrar. Então isso tem prejudicado muito o estado do Mato Grosso. Eu já falei com o ministro do Supremo Tribunal Federal, já estive no TCU junto com outros governadores, faço parte de uma comissão de governadores junto com o Helder Barbalho, que é do Pará, que são dois estados, Mato Grosso e o Pará, que tem um volume mais expressivo de recebimento desse dinheiro do FEX. Então tudo que é possível fazer para brigar por esse dinheiro, Antero, eu tenho feito. E tenho contado com o apoio da nossa bancada federal. Agora, não depende de nós, depende lá do ministro Paulo Guedes, depende de algumas ações, talvez no legislativo, de aprovar algumas leis, para que se torne obrigatório o pagamento desse FEX. E
isso nós vamos continuar fazendo essa luta para ver se a gente consegue fazer isso aí. A outra pergunta sua foi sobre o empréstimo. O empréstimo do Banco of America, né, para pagar, né, na verdade é um empréstimo do Banco Mundial para pagar um outro empréstimo, fazer o pré-pagamento. Nós estamos trocando uma dívida mais cara, com juro mais caro, né, com um prazo menor, por uma dívida mais barata, com juro mais barato, para pagar num prazo maior. Isso vai dar um alívio grande no caixa do Estado. Senão esse ano nós vamos ter que pagar uma parcela de 140 milhões de reais, agora em setembro. Isso vai dar um sufoco gigante para o Estado do Mato Grosso. Se nós conseguirmos concluir essa operação, a gente deixa de pagar essa parcela de 140 e vai pagar ainda em 2019 apenas 40 milhões de reais. Então isso alivia o caixa do Estado, né? Porque nós precisamos começar a fazer um planejamento para em dezembro pagar o 13º. Então isso nos preocupa muito, Antero. Eu tenho feito, semana passada eu falei pessoalmente 2 vezes com o ministro Dias Toffolo, que gentilmente acolheu, né, os argumentos da nossa procuradoria, né, que entrou com ação. Agora o processo está na mão da STN. Eu falei com a secretária adjunta lá que cuida disso, que é a Priscila, né, para que ela pudesse dar celeridade para chegar no Senado. O Senado tem que aprovar esse empréstimo para voltar para assinar contrato e dar tempo de até setembro a gente não precisar pagar essa parcela, ela já entrar nesse refinanciamento que seria importante para ajudar na recuperação do Estado do Mato Grosso nesse momento. Estamos trabalhando muito, Antero, muito para que dê tempo. Vamos contar um pouco aí com Deus e com a sorte. Governador, muito obrigado pela entrevista. O microfone da Capital FM para algum outro esclarecimento que o senhor queira fazer e que eu não tenha lhe perguntado. Olha, Antero, primeiro é agradecer a você, agradecer a Capital FM, agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam nessa manhã de segunda-feira. Dizer a todos os senhores, meus amigos, que nós vamos continuar trabalhando com fé, com amor, com determinação. Não é fácil. Consertar um estado igual nós pegamos aí, não tem às vezes medidas fáceis para serem tomadas. Eu espero que as pessoas compreendam isso, mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos nós vamos entregar um estado muito melhor do que eu recebi. Um estado que respeite o cidadão, que pague em dia os seus fornecedores, que preste serviços, né, na saúde melhor, que melhore a qualidade da nossa educação, que é importante, Antero. Há que se dizer isso, porque hoje no ensino médio, Mato Grosso tem a 21ª pior educação entre os 27 estados brasileiros. Estamos em 21º lugar entre os 27 estados, enquanto temos o 3º melhor salário entre os 27 estados. Então precisamos melhorar a nossa educação e isso é um trabalho que nós vamos construir dia a dia aí junto com todos aqueles que estão nessa área. Dizer que o governo vai continuar trabalhando muito nesse sentido de fazer essa recuperação do estado, fazer o estado, né, voltar a prestar serviços de qualidade, cumprir o seu papel na infraestrutura, melhorar a segurança, criar condições para que o estado de Mato Grosso seja um estado mais amigável à atração de investimento, para trazer mais indústrias, mais emprego aqui, como falou um ouvinte que nos fez uma pergunta aqui, é um desejo das pessoas e isso passa por um estado que seja mais simples, mais eficiente, menos burocrático, que licencie com mais agilidade. Essa semana, por exemplo, Antero, nós vamos estar liberando a LP de uma importante empresa que quer se instalar na região sul do nosso estado, que é a Euca Energia. O que né? é LP? É licença prévia, é a licença ambiental para que ela possa dar início aos processos, né, de instalação que vem depois com a LI, mas é o primeiro passo importante para ela já conseguir financiamento. LI deve ser licença de implantação. De implantação. E a LP é a licença prévia, né, que já estabelece as condições. Deu a LP, a LI é só uma questão de trâmites burocráticos, de entregar os planos básicos ambientais, eles serem aprovados e com isso a gente conseguir efetivamente fazer com que essa empresa inicie a sua instalação ali na região sul de Mato Grosso. Serão um grande investimento, é quase 9 bilhões de reais, talvez hoje um dos maiores investimentos privados em curso no Brasil. Um dos maiores investimentos privados em curso no Brasil, importante. Então o governo vai continuar nessa direção. Eu queria aproveitar também, Antero, e convidar os nossos amigos, ouvintes aí, que quiser acompanhar um pouco mais o que o governo está fazendo, seguir a nossa página aí no Facebook, no Instagram, que é Mauro Mendes Oficial. Mauro Mendes Oficial, no Instagram, no Facebook, você vai ter lá uma série de informações importantes aí daquilo que nós estamos fazendo, que o governo do estado de Mato Grosso está fazendo aí em todo o estado, na área de obra, de infraestrutura, dos hospitais, na saúde, e eu não tenho dúvida, Antero, com fé em Deus,
com muito trabalho, com apoio, nós vamos entregar daqui 3 anos e meio um estado muito, mas muito melhor do que nós recebemos, prestando serviços públicos com qualidade muito melhor. Muito obrigado, bom dia, boa semana a todos. Tá, bom dia, governador, muito obrigado pela entrevista. Eu quero dizer aos nossos ouvintes que mandaram mensagem por WhatsApp que elas todas serão respondidas. Eu estou pedindo a Luana Dalbian, que é a produtora aqui da Capital FM, no sentido de que ela mande para a assessoria do governador, para a jornalista Laís Souza, para o jornalista Mauro Camargo, a fim de que eles possam responder aos nossos ouvintes, já que não deu tempo de colocar todos no ar.